Quem tem a Bíblia, abra em 1 Samuel, capítulo de número 17, o verso de número 46, para começarmos aqui o entendimento que o Senhor nos entrega. Fizemos o propósito com a igreja, muitas pessoas também jejuaram, oraram, algumas pessoas não puderam jejuar, mas entraram na fé, na oração. Importante que o propósito foi feito, foi declarado, e hoje nós acreditamos naquilo que o salmista disse, né? O próprio salmista Davi fala que hoje é o dia que foi preparado pelo Senhor. Que dia é esse? O dia da sua vitória, o dia que Deus então preparou para te abençoar, para te honrar, para te fazer um grande vencedor. Eu estava meditando, irmãos, embora eu não vou ministrar essa palavra aqui, é só uma reflexão, eu até compartilhei nos grupos da igreja durante a tarde. O que Paulo fala que em todas as coisas somos mais do que vencedor, é um posicionamento do céu que todo cristão tem que assumir no coração. Não é que nós seremos vencedores, nós já somos mais do que vencedores. Independente da circunstância, independente do que você está passando, do que você está enfrentando, você já é um vencedor em Cristo Jesus. Amém, igreja? Às vezes, quantas pessoas que por causa de uma luta, por causa de um problema, de algo que se levantou, a pessoa, ela diz assim, essa luta, essa adversidade, esse problema vai me atrapalhar. Irmãos, uma coisa é certa, diante da declaração que Paulo disse, é que nenhuma circunstância, ela vai definir a sua vida. Amém, igreja? O seu momento difícil, a dor, a luta, a adversidade, os problemas que se levantam contra a sua vida, não define quem você é. Amém, igreja? O que você está passando no momento é uma fase, né? É algo que vai passar, que vai ficar para trás, e que em Cristo a vitória vai chegar no nome de Jesus. Amém? Então aqui em 1 Samuel, capítulo de número 17, o verso é o 46, só para a gente pegar esse posicionamento de Davi de forma inicial. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Hoje mesmo o Senhor entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a cabeça, os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém. Quem conhece a história sabe, irmãos, que o povo de Israel estava sendo então afrontado, né? O inimigo estava afrontando o povo de Israel, aonde então muitas pessoas, por causa de uma afronta, por causa de uma adversidade, eles então estão passando por lutas, por momentos difíceis, a qual ela então tem deixado, né, ser levado por aquela situação. Mas não deixe, não permita que nem o mal, não permita que nada venha te deixar abalado, te deixar para baixo. Aqui já dá para nós compreendermos, irmãos, que essa batalha ela foi vencida. Foi vencida por um posicionamento que Davi teve. Eu estou dizendo para a igreja desde domingo, irmãos, somente ter conhecimento bíblico, somente saber sobre as escrituras, somente saber as informações bíblicas não vai mudar a história de ninguém, não vai fazer com que a vida de ninguém seja transformada. Tem que ter posicionamento. Nós podemos também, irmãos, entender o que Paulo fala em Romanos 12, de número 2, você ali pega aquele verso bem conhecido e citado, que a transformação começa onde? Na mentalidade, né? Então eu vejo que a vitória que nós tanto almejamos, que nós tanto buscamos, ela começa na mente. Amém? Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado, perto de você? Diga assim: a vitória começa na sua mente. Sabe, irmãos, quando a sua mentalidade muda, você passa então a vivenciar a vitória que Deus já tem para você. Se você pegar aqui o exemplo, olhando aqui para o Velho Testamento, Israel saiu do Egito, mas você sabe que o Egito não tinha saído da mente deles. Eles estavam ainda presos. O que faltava? Posicionamento. Então, enquanto eu e você, irmãos, não mudarmos a forma de pensar, a forma de então ter ali o raciocínio voltado, alinhado para a palavra de Deus, nós vamos repetir os mesmos erros, nós vamos estar diante dos mesmos fracassos, nós vamos, irmãos, ficar sempre repetindo, vivendo naquela situação que tudo vai ali girar e você não vai sair daquela situação que você se encontra. Então muitas pessoas, elas estão livres por fora, mas por dentro ela ainda se encontra aprisionada. Enquanto você
pensar como um derrotado, olha, certamente a derrota vai ser estabelecida na sua vida. Mas a partir do momento que você começar a pensar diferente, eu vou vencer, essa batalha já é vencida no campo espiritual, certamente, irmãos, a vitória Deus vai dar para você. Ainda pegando aqui esse texto de 1 Samuel 17, você pode aqui observar que o próprio Davi, irmãos, quando ficou sabendo que o exército havia fugido, né, estava com medo do próprio gigante, o Davi começou a mentalizar a vitória, ele começou a pensar como um vencedor. Você vê que ele começa, irmãos, a desejar, ele começa a falar com Saul, ele se posiciona ali diante perante Saul, dizendo assim: ó, o teu servo irá contra ele, vai lutar, eu vou pelejar, e o Senhor então vai dar a vitória. Olha, a vitória começou ali, irmãos, na mente. A sua vitória começa no seu pensamento. Se houver transformação, se houver mudança de pensamento, certamente, irmãos, esta vitória, ela vai chegar. Amém? Vamos pegar aqui o verso que eu mencionei, Romanos capítulo de número 12, o verso de número 2, olha o que diz aí, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja só, irmãos, o que a palavra de Deus está nos mostrando. Se você não está se posicionando mentalmente, tudo vai se repetir. Eu falava, eu acredito que tem uns 2 ou 3 meses, eu me lembrei dessa mensagem que eu ministrei aqui na igreja, até mesmo usando esse texto de Romanos 12. Se você não acompanhar o avanço do mundo, você vê que a cada dia que passa, se você olhar para a vida profissional, a área trabalhística, sempre está existindo uma inovação. Irmão, se você não se inovar, se a sua mente não acompanhar o avanço, você fica para trás, em tudo. Você pode ter experiência, você pode ter um grande conhecimento, você pode ter muitas informações, mas se você não procurar acompanhar, se a sua mente, irmãos, não acompanhar, certamente, mais cedo ou mais tarde, você pode correr um grande risco de ser mandado embora, ser dispensado, porque você está com a sua mente atrasada. Olha só, caso real, o que eu vou aqui dizer em cima dessa ministração. Uns tempos atrás, teve um senhor que disse assim: pastor, eu não fiz um curso que me pediram para fazer, para me especializar diante da área que eu estava trabalhando, e eu achava que por ser conhecido, né, queridinho do patrão, por não fazer esse curso, ele jamais iria me mandar embora. Irmãos, na primeira oportunidade, ele foi dispensado. Por quê? Porque o mercado de trabalho requer inovação, crescimento, avanço. Eu estou usando essa área porque é fácil compreender, irmãos, e para a gente entender isso e trazer para o lado da fé também, trazer para o lado, irmãos, do mundo espiritual. Se a nossa mentalidade não tiver inovação, renovação, se não tiver, irmãos, né, aquela ação do próprio Espírito Santo, que muitas pessoas às vezes ela bloqueia, muitas vezes a própria pessoa ela impede, né? Deus quer fazer, mas ela trava ali, e Deus não vai obrigar, Deus não vai forçar, não é por força nem por violência. O Senhor não vai me obrigar, irmãos, a fazer algo que eu não queira fazer. Então eu preciso renovação no meu entendimento. Se outra hora você entendia uma palavra ou uma ministração de uma forma, certamente hoje Deus tem uma nova inspiração, Deus tem uma nova revelação, Deus tem um novo mover em cima daquela palavra, daquela promessa, para te abençoar. Amém, igreja? Então, se você não renovar a forma de pensar, você fica para trás. E falando aqui de vitória, falando aqui, irmãos, de bênção, de conquistas, olha, a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida, muitas pessoas ainda estão para trás. Muitas pessoas estão com a sua vida estagnadas, porque ela não aceita, né? Ela não permite a própria mente dela ser então renovada. Veja que o próprio versículo está dizendo: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em cima dessa leitura aqui, diga comigo: só tem renovação para quem busca transformação. Então veja, você quer uma transformação para sua mente? Você quer uma mudança? Irmãos, permita isso acontecer. Deixe que isso venha, fluir na sua vida para a glória de Deus, tá bom? Outra coisa, irmãos, em cima do que nós estamos falando aqui, a vitória, ela exige posicionamento. Eu vou aqui comentar alguns textos, voltando aqui para a história de Davi. Davi teve que ir para a guerra, para enfrentar o gigante. Ele não ficou, irmãos, no palácio, ele não ficou na sua casa, ele não ficou ali acomodado. Davi teve que se posicionar.
A minha vitória, irmãos, ela está ligada ao meu posicionamento. Outro exemplo bíblico, em Marcos, Marcos capítulo 10, você encontra aquela história do Bartimeu. O Bartimeu não ficou, irmãos, ali na beira do caminho. Você sabe que no início da história, ele estava na beira do caminho. Ouviu que Jesus ia passando, e quando então passando, ele sai da beira do caminho e vai para onde? Para o caminho. Ele vai para onde Jesus estava. Ali você pode ver, irmãos, Bartimeu teve que ter posicionamento, não só de ação, não só de sair num lugar de estagnação para um lugar onde Jesus estava passando. Olha só, além de sair da beira do caminho para ir aonde Jesus estava passando, o Bartimeu teve que fazer o quê? Alguém lembra do texto? Ele começou a clamar. Qual era o clamor? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é posicionamento. Você vai ver que a multidão tentou calar ele, silenciar ele, tentou neutralizar ele, mas ele permaneceu posicionado. Ele permaneceu, irmãos, na sua posição. Sabe, irmãos, nós somos provados diante do nosso posicionamento. Quantas vezes você fala assim, agora vai, agora eu vou conseguir, agora eu vou vencer. Aí vem, irmãos, uma luta, uma adversidade, vem um momento, para te provar, para te testar, e muitas vezes você acaba cedendo. O posicionamento, irmãos, vai fazer com que você chegue até a sua vitória. Amém? Diga comigo, a vitória exige posicionamento. Deus não entrega vitória para quem está acomodado. Deus não entrega vitória, irmãos, para quem fica de braço cruzado, para quem não busca. Lembra daquela mulher que sofria 12 anos com a hemorragia? 12 anos. Ela já tinha tentado com todos os, vamos dizer, médicos, todos os recursos diante da medicina. Quando ela também fica sabendo que Jesus estava ali, a multidão apertava, a multidão atrapalhava dela aproximar, mas ela dizia, eu preciso aproximar, eu preciso chegar, e quando ela chega, ela fica de braço cruzado, irmãos. Aquela mulher, ela enfrenta a multidão, se posicionando e toca em Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que romper as barreiras, as dificuldades para chegar até Jesus. Se não tiver, irmãos, posicionamento diante das barreiras, nós vamos ser impedidos de chegar até a nossa vitória, até o nosso milagre. Passe adiante vencendo as barreiras, vencendo as dificuldades, passe adiante vencendo qualquer situação que então tem tentado contra a sua vida. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Outro texto que a gente pode aqui mencionar, a vitória, ela também passa, irmãos, por um processo. Eu tenho falado para a igreja que esse processo, muitas vezes, são poucas pessoas que entendem sem questionar, entendem sem reclamar, sem murmurar. A maioria das pessoas ficam indagando, ficam perguntando, ficam diante de mas por que Deus permitiu isso? Por que isso está acontecendo comigo? O processo, irmãos, ele é apertado, ele é árduo, esse caminho, você vê ali Jesus falando que existe 2 caminhos, assim como ele fala das 2 portas. Um caminho ele é apertado e outro caminho é largo, apertado, o outro é largo. Mas o que a gente precisa caminhar é aquele estreito, aquele que é apertado, que muitas vezes a gente não quer passar por ele, a gente quer apenas o que é fácil, aquele que nos faz viver folgado, aquele que nos faz viver acomodado. Então, pelo processo, biblicamente, irmãos, quantas pessoas que passaram pelo processo, passaram pela prova, passaram pelas dificuldades da vida e não retrocederam? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Ninguém chega na vitória, no milagre, na bênção, sem então passar pela aprovação, pelo processo. Jesus faz uma declaração em João 11, que hoje, lá no verso 7, hoje a gente não entende, mas amanhã nós vamos olhar para trás e nós vamos compreender o porquê daquela luta, o porquê daquela dificuldade, o porquê que aquilo aconteceu. No momento, eu e você fica assim, mas por que disso? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que foi tão difícil? Por que as coisas não foram mais fáceis? Irmãos, todo crente, todo cristão tem que parar desses porquê, Esses porquê traz atrás, porque de trás desses porquê aí está uma insatisfação. E a insatisfação revela então a ingratidão. Não, nós precisamos entender, existe um processo. Existe um tempo estabelecido por Deus, diante do que está escrito em Eclesiastes, que esse tempo, irmãos, tem que ser respeitado. Mas tem gente que quer antecipar as coisas, ela quer acelerar o processo, ela quer fazer com que as coisas aconteçam fora, irmãos, do propósito. Não vai acontecer. Nós temos que ter paciência. José do Egito passou pelo processo, aguentou firme, foi difícil, mas foi aprovado. Jó passou pelo processo, passou por lutas, sua vida foi restaurada. A Bíblia fala que o próprio Cristo, lembra de Mateus 4? Lá onde Jesus passa, irmãos, pelo deserto, após então
né, aquelas provações, não foi nenhuma nem duas vezes. O próprio Satanás, o próprio diabo, o próprio inimigo estava ali, né, de uma forma lançando a própria palavra de Deus contra Cristo. Isso nos mostra, o próprio texto inicial nos mostra que Jesus, ele foi testado, ele passou, né, por momentos difíceis, e mesmo assim, com toda a dificuldade, irmãos, olha, Jesus passou pelo teste. Então, é assim, a gente não quer, mas a gente passa. Se eu perguntar aqui, quer passar pela prova? Quer passar pela cova? Quer passar pela fornalha? Ninguém quer, mas nós passamos, nós enfrentamos. O processo, irmãos, não quer dizer que é o fim, não quer dizer que acabou, né? Fracassei, tropecei, caí, não deu certo. Esse não é o seu fim, isso não é o que Deus quer de você. Você e eu passamos pela fase, pelo processo, pelas lutas, mas nós temos que saber, irmãos, há uma promessa que vai se cumprir na nossa vida, e ela está se cumprindo, né? Aquela que Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, igreja? Então não tem vitória para quem desiste. Não tem, irmãos, realização de sonhos para quem retrocede. Não tem, irmãos, grandes conquistas para quem então abre mão. Veja que o próprio Deus fala que Ele não tem prazer naquele que retrocede. Por mais difícil que esteja, irmãos, não retroceda, não volte atrás, não, recue, porque recuar, retroceder, desanimar é o que o inimigo tem tentado com força na vida de muitas pessoas, para ela desistir da situação. Biblicamente, você pode encontrar comigo aqui, irmãos, Pedro, ele caiu, mas Deus levantou ele. Davi errou, né, mas se arrependeu. Paulo sofreu, mas permaneceu firme. A Bíblia também nos mostra que Deus, ele, irmãos, pega os imperfeitos, né, nós que estamos cheios de falhas, para então nos aperfeiçoar. A Bíblia diz em Provérbios que é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até que então seja o quê? Um dia perfeito. Assim é a vida do homem. Todos nós erramos, falhamos, temos, né, situações que desagradamos a Deus, tem lutas que a gente fracassa, tem batalhas que a gente perde, mas no nosso coração, Senhor, eu quero ser melhor. Deus, eu permito, eu deixo, eu aceito o Senhor tratar comigo, eu aceito que o Senhor venha fazer a sua obra na minha vida. Amém, igreja? Então é o que a gente vai orar e é o que nós vamos posicionar diante dessa reflexão. As circunstâncias que você está enfrentando hoje não te definem. Em todas as coisas, em todas as batalhas, em todas as lutas, você já é um grande vencedor, um mais do que vencedor. Veja que a declaração de Paulo irmãos, que você não será, você já é. Em todas as coisas, nós já somos mais do que vencedores. Amém, igreja? Então, não deixe que a dor venha te parar. Não deixe, irmãos, que a perseguição venha te destruir. Não permita que o fracasso, irmãos, venha fazer com que você caia na aceitação. Muitas pessoas, por um dia ter fracassado na vida, ela tem abrido mão até mesmo da chamada, do propósito, daquilo que Deus tem para a vida dela. Não faça isso. Diga para você mesmo: eu não vou parar, né? Eu não vou desistir. O mesmo Deus que entregou a sua promessa, Ele é fiel para cumprir o que tem prometido. Amém, igreja? Não aceite, né, aquilo que o inimigo tem colocado diante da sua vida. Não saia da sua posição, não saia da palavra que Deus tem te entregado. Aceite o que o Senhor tem feito para te aperfeiçoar. Aceite aquilo que o Senhor tem te dado, que muitas vezes está te confrontando, está te moldando, mas é para o seu bem, né? Deus sabe, irmãos, o que Ele está fazendo conosco. Deus sabe como agir em nosso favor. Agora é nós que precisamos aceitar aquilo que Ele tem de melhor para nós. Amém? Diga glória a Deus. Vamos orar então? Fique em pé. Vamos falar com Deus nessa hora. Vamos neste momento falar com o Pai. Deus abençoe você da internet. Fique na paz, fique com Deus.